A vivência do postulado de Jesus, ela traz consigo um areal que nos desperta para a necessidade de encontrarmos recursos que nos auxiliem na meditação, na autoanálise e ao mesmo tempo nos fortaleça para as engrenagens que nos cumpre viver. Nós estamos num momento em que pipocam tanto a questão do pânico, o medo, a ansiedade. Em sala de aula se torna comum um aluno sair por crise de ansiedade e precisar ficar fora da sala um tempo, afastado, devido a erupções emotivas em que há uma comoção gemal, em que extrapola a ansiedade que o indivíduo sente, em que às vezes ele está tremendo e não tem controle sobre a sua experiência, que pode desembocar para um choro descontrolado, uma crise de pânico, e que tem se tornado algo rotineiro nas escolas, em meio às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Eu estava indo de carro, a hora que eu fui virar uma rua para subir, porque eu saí da rotatória e ia virar à direita. Eu bati na quina da calçada com o pneu e um pouco a mais o carro poderia ter encapotado, porque aí pela batida que aconteceria do lado direito, poderia ter a impactação no lado esquerdo do carro e ele acabado virando do lado esquerdo mesmo, num acidente. E foi por pouco, inclusive depois que eu subi e fui dar uma olhada, o pneu realmente ele estava com o sinal ali da raspagem na quina violenta que houvera acontecido no pneu traseiro direito. E depois aquilo às vezes me vinha à mente como um risco que houvera acontecido e que poderia ter levado a um acidente de fato. E é curioso, visto que se eu não estiver munida de elementos emocionais mínimos, de autoabordagem e de comando emotivo, acabará que uma lembrança de um risco que eu corri possa me levar a um desatrelo ansioso, a um medo exacerbado e a um pânico por algo que me ameaçou e que, se aquilo que me ameaçou continua sendo um pensamento complicado para mim, por algum motivo, é como se eu me sentisse numa berlinda, no risco de vir a sucumbir por aquela situação mesmo. E que poderá voltar até causar uma desarmonia concreta no meu psiquismo. E a questão de analisar as experiências que nos acontecem e os embates que, de certa forma, nos permeiam a jornada, que inclusive são situações para que nós desenvolvamos força, resiliência, porque o mar que faz o bom marinheiro é aquele revolto, bravio. Mas vai passar por uma série de acionamentos de recursos
em que precisaremos estar munidos embasadamente deles para essa resposta. Um professor havia comentado, num dado local que ele tem ido dar aula, que uma outra professora que também tem aula nesse mesmo local houvera falado de um rapaz que é aluno ali, que ele não toma banho. E é curioso, visto que quando nós percebemos essas situações de agressão que acontecem usando uma palavra, um pensamento na direção de alguém para prejudicá-lo, uma ação propriamente dita, isso vai poder encontrar o outro com alguma resistência para lidar com isso e deixar isso para lá e seguir, ou pode ser a gota d'água para um estupim devido ao estado que o indivíduo possa viver dentro de si mesmo. Se esse indivíduo já tem uma insegurança, já está numa aflição e não tem recursos de embasamento na prece, na fé, que o permita lidar com uma fala dessa na sua direção, ele acabará por apresentar algum desatrelo e pode entrar num sentimento de remoer aquilo que aconteceu e não conseguir afastar aquilo que volta no pensamento dele. E isso levar, naturalmente, a um desajustamento da sua mente, da sua vibração. E é realmente uma situação que nós vemos, inclusive, de um melindre que nós temos, que está à flor da pele, exacerbado. Que uma coisa que às vezes eu falo com uma dada intenção, facilmente é distorcido por quem ouve e leva aquilo à conta de uma ofensa pessoal ou de um menoscabo na direção dele, e que inclusive facilita essas nossas adoecimentos. Eu estava passando em frente um mercado, onde eu desci para comprar um requeijão, e fui até lá, fiz essa compra. E antes disso, quando eu havia descido do carro, eu tinha visto uma moça. Dava para perceber que ela estava, parece que tomando alguma coisa relacionada a refrigerante, comendo ali aqueles pacotinhos de salgados. E obesa, então a gente percebia até essa questão, porque nós, quando tratamos essa situação do organismo, é a questão da saúde mesmo, porque estética é o que menos importa. E inclusive porque damos valor para a essência, para o espírito ali que está, e não o aparato externo. Mas quando eu olhei para ela, foi uma percepção de uma vulnerabilidade emotiva que ela estava mesmo ao comer aquele pacotinho de salgado, que a gente sabe que tem muito sal e prejudica a pressão, tem gordura trans, toda uma parafernália que compromete a saúde sanguínea. E refrigerante, que em virtude do açúcar desatrela os mecanismos insulínicos que nós temos e acaba levando a uma diabetes ou complicando um quadro que já existe. Inclusive, se considerarmos que
50%, para falar só de Brasil, a população está diabética e a maior parte não sabe. Isso daquilo que se pode preliar, porque existe subnotificação. E por mais que se faça campanha para tentar conscientizar, seja de um açúcar, de uma gordura trans, acaba que os meios que estão preocupados com lucros na venda dos produtos desse tipo, para intensificar as vendas, acaba que deixa de fazer o alerta que precisava. Mesmo porque, se nós considerarmos um governo, uma coletividade preocupada com a saúde daqueles que consomem os produtos, nós trocaremos os produtos que colocamos à disposição. Ao invés de pôr um refrigerante à disposição, colocaremos um suco natural. Então, isso mostra como que o interesse do lucro acaba prevalecendo, infelizmente. E, em sendo assim, quando eu tive ali aquele encontro com ela, que eu estava descendo do carro, ela ali naquele ponto de ônibus, tomando aquele refrigerante, comendo aquele salgadinho, eu intentei ir até ela e deixar com ela um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo que trazemos no carro. Mas antes eu pergunto se a pessoa tem interesse, porque conforme a religião que ela professe, ela já deixa claro que não é o interesse dela. Aí eu pego e guardo de volta. E quando eu fui ter essa conversa com ela, ela tinha explicado que ela é de outra profissão religiosa. Eu conversei um pouco com ela e até tinha a impressão que já tinha encontrado ela, inclusive porque nós que estamos em ambiente escolar, acabamos que passamos por muitos adolescentes que às vezes os anos vão passando e a gente já não traz na memória imediata ao ver, ou familiares dos mesmos. Mas eu tive uma vaga impressão que talvez já tinha visto ela, ou mesmo no ambiente de trabalho, ou no outro local. Já tivera tido algum contato de forma rápida, sem maior interação, mas que tinha acontecido já. E depois que eu havia ido no mercado, eu aproveitei para pegar um pão e ao sair, que eu cheguei até o carro, eu fui até ela e ofereci o pão, se ela queria levar, porque ela ainda estava no ponto. E ela disse o porquê que eu estava fazendo isso. E deu para perceber que oferecer aquele pão pode ter sido recebido por ela como uma insinuação de que eu a estivesse vendo como alguém que precisasse de uma ajuda, ou seja, ela pode ter ficado ressentida da minha atitude, enquanto que da minha parte foi apenas deixar aquele pão, porque às vezes alguém ali perto do caminho que ela passava poderia precisar, e na instância de fazer distribuição para quem precisa, isso poderia acontecer, e já houve esse erro de comunicação, daí eu recuei e fui embora. E mostra como é delicado, inclusive assim, quando nós vamos interagir entre nós. Porque quando a gente fala da nossa condição de ansiedade, de pânico e de insegurança que nós vivemos, ela retrata, inclusive, nas dificuldades que nós temos para interagir uns com os outros, que já mostra que estamos ressentidos, magoados, insatisfeitos. Mesmo que a pessoa não pudesse dar uma razão imediata da sua insatisfação, mas há uma insatisfação que acaba sendo derramada sobre o mundo e sobre as pessoas ao seu redor, que é quem ela vê imediatamente. Como uma colega de trabalho que ela havia comentado, que evita ficar no ambiente onde estão outros colegas ali, ela procura ir para outro local, porque para ela o ser humano é muito mesquinho
e ficar nesses ambientes só da trela para fofoca e conversa, que seria perda de tempo. Isto é, naturalmente que em meio às nossas condições sombrias, a começar pela menstruação de espírito inferior, nós podemos promover uma conversa elevada de auxílio, de um momento que seja instrutivo. Mas, ao invés disso, se eu prefiro fazer uma rotulagem, uma generalização e me isolo, mostra que eu já estou numa condição de ressentimento, ao qual preciso dar o perdão, por situações que tenha vivido na interação com o outro e que de alguma forma me traumatizaram e que continua reverberando na minha atitude de querer sair de dado local por achar que ali não vai ter nada de bom, que só vai me comprometer, e eu perco a instância de aproveitar aquele momento para ajudar alguém. E algo que inclusive acontece na questão dos riscos que nós corremos é a quantidade de livramento na nossa direção que nós não vemos. O maior é nós podermos estar de pé, moralmente. E se viermos a deslizar, conseguimos ver para corrigir a tempo antes de acumular aquilo. E existe um caminho para fazer essa meditação comigo mesma e analisar a minha conduta, como ela tem acontecido. Conforme Santo Agostinho vai trazer no Livro dos Espíritos uma análise do dia, em que eu mesma me questiono no final daquele período, à noite, antes de deitar, se eu fiz todo o bem que eu podia ter feito, se eu deixei de fazer alguma coisa, se teve alguma reclamação, alguma queixa de mim. E caso eu tenha dúvida sobre alguma atitude que eu tomei, se aquilo está correto ou está errado, uma segunda tática que nós temos nesse passo a passo é eu me tirar daquela cena em que eu estava agindo e coloco outro fazendo a mesma coisa que eu fiz. E eu de fora analisando esse outro, fazendo o que eu havia feito e verificando se acho correto. Daí que alguém que espanca um filho e usa a ferramenta de defesa do ego que nós temos, que é a racionalização, onde ela justifica a sua atitude como sendo certo e diz que deveria fazer isso mesmo, que não tinha outra forma, que já tentou de outras vezes, que a única maneira de corrigir o filho é essa. Usa claramente essa racionalização. Mas se ela sai desse local e põe outra pessoa fazendo isso no local dela e analisa, ela acharia certo esse alguém espancar o seu filho? E daí ela vai poder ter uma análise mais transparente se a sua conduta foi correta ou não, porque daí ela vai concluir, naturalmente, que foi errado espancar aquela criança ou adolescente. Inclusive, quando sabemos que a violência, ela gera violência. Um terceiro caminho, aí na sequência desses 7 passos para a nossa autoanálise, seria verificar os meus gatilhos comportamentais e emotivos. Aquilo que me impacienta, o que me irrita. O que alguém
de fora faz que aciona um dado gatilho meu. E por isso que nós temos que aprender a analisar a nós mesmos e a nos auto-observar. Ter essa vigilância sobre nós mesmos de auto-observação, para perceber o que aciona algum gatilho em mim. Um quarto passo é prestar atenção naquilo que dizem a meu respeito. Ouvir os comentários, as falas que acontecem na minha direção, não rebater, fazer o acolhimento e refletir sobre isso para me autoconhecer. Então, se chega até mim de alguém dizendo que sou nervosa, ou ansiosa, ou impaciente, procrastinadora, teimosa, à medida que vou ouvindo isso e acolho, eu posso trabalhar em cima desses comentários sobre mim para me autoconhecer e gerir ações de autocorrigenda. O quinto passo seria generalizar aquilo que fiz. Eu estou na dúvida sobre dada conduta que tenho tido, uma decisão que havia tomado e algo que realizei, eu imagino todo mundo do planeta fazendo o que eu faço. Ao fazer essa generalização, se eu achar que o mundo ficou melhor, com todo mundo fazendo aquilo que eu fiz, então é porque é uma ação boa. Mas se eu percebo o contrário, que o mundo ficou pior quando todo mundo faz aquela ação que eu fiz, então porque aquela ação minha é ruim. Dá para tirar aí alguma conclusão. O sexto passo seria analisar as pedras em que eu mais tropeço. Os deslizes que são repetitivos na minha trajetória, as confusões e que vira e mexe eu percebo que eu estou naquilo de novo, do mesmo tipo, do mesmo mosaico, aquelas histórias que vão se repetindo, onde eu tropeço e caio no mesmo lugar várias vezes, no mesmo tipo de situação. Então, quando eu analiso e reflito sobre isso, me ajuda na minha autoabordagem, no meu autoconhecimento. Isso vai me permitindo fazer associações para perceber onde está mais debilitada em mim, onde eu tenho mais recursos, para trazer recursos para aquela área minha que está mais fragilizada, vulnerável e refém de sentimentos e vibrações danosas. E o sétimo seria eu sair daquilo que fiz e colocar Jesus no meu lugar. Na verdade, nessa proposta aqui, é eu imaginar que Jesus estaria do meu lado. Enquanto eu estou fazendo aquilo, que eu estou na dúvida, naquela análise, ou mesmo pegando o meu dia, aquilo que vivi ao longo daquele dia, imaginar Jesus do meu lado, me vendo fazer as coisas que eu fiz. Se Jesus estivesse ali comigo, assistindo às coisas que eu fiz naquele dia, eu teria feito diferente alguma coisa? E se fosse Jesus no meu lugar mesmo, ele teria feito como eu fiz, ou ele teria feito de outra forma, teria feito as mesmas coisas que eu fiz, mas de outra forma, ou teria feito melhor, no caso de outra maneira? E assim nós vamos fortalecendo tanto a questão do pensar, analisar, e tomarmos as decisões que acharmos mais corretas, porque inclusive, pessoal, nós vamos aprendendo a fazer abstrações. Nem tudo é exatamente algo que nós vamos colocar numa palavra, numa conversa que usa a voz articulada, mas pode haver um roteiro de tomada de decisões e de fermentações e abstrações que elas vão acontecendo a nível consciencial, à medida que nós nos habituamos a esse trabalho conosco mesmo e que vão nos permitindo abstrair, até pela intuição, a inspiração, aquilo que Jesus deseja que nós façamos
diante de dada situação. Em sendo assim, quando nós analisamos a obra de Joana de Ângeles, ela sempre dá alguma receitinha nas colocações que ela faz, do sentimento que for e da situação que cada qual estivesse vivendo. Então, tipo, para a raiva, ela fala um pouco daquele, dá uma receitinha para aquela situação, para lidar com esse sentimento e trabalhar para conseguir a vitória do nobre, do elevado dentro de si mesmo, que vai extravasar para fora. O ciúme, ela faz o mesmo processo, fala um pouco, depois dá alguma receita ali para lidar com isso. O medo exacerbado, ela fala alguma coisa sobre isso, depois dá ali um prélio de passo a passo para ir dissolvendo essa situação. Mas existem 3 características, 3 orientações que ela dá, que estão presentes em todas as receitas que ela coloca na sua obra. A primeira questão que ela coloca é a meditação, que tem a ver com o que nós colocáramos dessa análise de nós mesmos, a nossa conduta, de onde estamos, de como temos conduzido. E a segunda, e essa questão da meditação é exatamente isso, não é tanto uma técnica X, Y, W, mas é algo que cada qual vai percebendo a forma que melhor funciona para si para fazer essas análises que faláramos. Por isso que não tem um manual, mas assim, esse passo a passo em que a gente vai adequando consoante nós mesmos. E meio aquilo que estivermos vivendo também, o que chega até nós. E a segunda orientação que ela coloca é a questão da caridade, que é o amor em ação. O trabalho gratuito, voluntário, do plantio do bem na direção do meu entorno. A terceira questão que ela vai trazer é a oração, que é o nosso contato com Deus. E no quesito do trabalho que nós oferecemos, realmente essas 2 questões que citaram são cruciais, qual seja a voluntariedade, o desejo, a espontaneidade no sentido de querer abraçar aquele serviço e desejar ser fiel e seguir com ele, que é essa alegria de servir, que também é algo que nós vamos construindo pela disciplina. E a segunda questão é a gratuidade. Visto que, quando nós falamos do trabalho com Jesus, nós estamos mobilizando energias que Ele nos emprestou para realizar aquilo. Em sendo assim, foi nos emprestado gratuitamente e precisaremos oferecer isso no serviço que realizamos também gratuitamente. Por isso que nós precisamos ter cuidado com aquelas consultas em relação, seja algo que eu vivi, que eu queira saber, que envolva mediunidade e espiritualidade, em que existe uma cobrança para aquilo ser dado a mim. É preciso nós termos cautela com isso, porque a base do trabalho com Jesus é a gratuidade, é quando eu ofereço isso sem cobrar um vintém, mas
como um fruto que está ali naquela árvore para o viajor que passar e desejar pegar, para facilitar a sua viagem ou ajudar a continuar a sua jornada evolutiva, no seu jornadeio, Eva afora. E na questão da prece, urge considerar que ela movimenta a lei de causa e efeito na nossa faixa de mérito, a nosso favor. Dentro da faixa possível de nos acontecer, nós vamos adentrando os meandros, os escaninhos da misericórdia ao invés da justiça, visto que, para aquele que não tem um hábito de oração, que é mais materialista, ele vai acabar ficando na faixa mais dura da questão da intransigência, da inclemência, da justiça per si e da impiedade. Mas aquele que tem o hábito de oração, ele acaba que vai fermentando faixas de misericórdia, de caridade, de clemência, de compaixão. E de tolerância, de cooperação, que são faixas outras que vão nos conectar com elementos que nos nutre para continuar esse esforço bem-sucedido. Deus, ele não fala uma língua espanhola, portuguesa, indiana. Não, Deus, ele fala a língua das energias. Por isso que, quando nós oramos, o que vai realmente ser o diferencial é a densidade desse momento nosso foco, a energia efetiva de amor, a busca que nós fazemos quando aquela oração é realizada. E aí nós vamos construindo um lastro espiritual nos momentos bons que nós podemos ter com a adoração, visto que há locais da astral inferior em que não é possível rezar, acionar o alívio da prece. Por isso que estar em contato com a oração é uma bênção, é um pão que Jesus derrama sobre nós, que nós vai nos competir saber aproveitar. Porque nesse momento bom, onde esse pão é derramado sobre nós, espiritual, se eu trato de construir, edificar o lastro espiritual, isso se torna um recurso na minha bagagem feliz, que vai me ajudar a, quando vier o golpe, que fatalmente virá, consoante nossas experiências diárias, eu tenha a condição de manter lucidez para responder perante ao que a vida estiver me pedindo. Visto que a pressão, a bofetada, isso nos encontra diariamente. Nós precisaremos conseguir fazer o nosso melhor em meio a esse mar revolto bravio que nos alcança, porque caso contrário vai ficar sem fazer. Nós entraremos na inércia, que vai pedindo mais inércia, no preguiça, que pede mais preguiça, e em sendo assim, é essa ginástica em alto mar que vai pedindo de nós recursos outros que vamos desenvolvendo, que vai nos dando esse calibre, esse lastro, essa têmpera moral e esse músculo perispiritual que nos permite continuar o nosso jornadeio mar afora.
E nós estamos aqui exatamente com esse objetivo de ser um trampolim para que outrem suba mais rápido. E em sendo assim, nós temos em mente que poderemos ser chamados a outros climas religiosos numa próxima reencarnação. E se nós considerarmos em termos de planeta Terra, Jesus ele é o governador de todo o planeta. E há muitas regiões no planeta Terra inóspitas, que são habitadas, mas que são inóspitas, e onde um evangelho de Jesus não chega, uma doutrina espírita não alcança. Naturalmente que os benfeitores em nome do Cristo, de Deus, eles estão distribuídos levando auxílio onde quer que for, no rincão em que aquela alma estiver. Mas existem muitos locais esperando pelo nosso auxílio, e em sendo assim, Jesus ele vai insuflando em muitos de nós novas reencarnações, quando vier o momento disso acontecer, em locais outros, onde possamos levar aquilo que amealhamos junto dele. Inclusive, se nós considerarmos a distribuição de conhecimento no globo e das revelações que eram trazidas pelo Cristo mesmo antes dele vir ter conosco encarnado, porque foi ele que elaborou esse orbe e o plasmou há mais de 4 bilhões de anos atrás por ser o governador da Terra, daí ele já vinha nos auxiliando desde lá atrás, mesmo antes dele encarnar aqui. Muitas dessas revelações, elas aconteciam por reencarnações de locais diferentes daqueles que eram iniciados nessas verdades e podiam ter esse quinhão de revelação, de instrução, e levavam isso para os outros locais que eles se encarnavam. Então, ia acontecendo a distribuição desse conforto, desse amparo. Por isso é mister considerarmos que seremos chamados a estarmos fazendo essa presença em outros ares e considerando a Terra mesmo, e que há locais hoje do orbe em que existem mutilações que acontecem quando o indivíduo nasce. Há locais em que, se considerarmos a mulher, ela não pode mostrar o pescoço. Existe uma véu para tampar, inclusive o cabelo. Há locais em que o homem, ele, mesmo estando aí numa idade mais avançada, existem casamentos, por exemplo, de idosos com criança. E a água que não é distribuída adequadamente para a maior parte da população do globo. Então, são alguns exemplos pontuais de situações que nós vivemos. E se falarmos da necessidade que alguns locais do mundo vivem, onde ainda pessoas morrem de fome, de sede, de uma enfermidade sem ter uma assistência primária, onde acontecem violações bárbaras de necessidades humanas e que pipoca por esse orbe afora. E que diz ainda da nossa condição mesmo, enquanto humanidade, em que essas coisas ainda se demoram acontecendo.
E por isso, ao considerarmos o auxílio que nós podemos fazer chegar, ele é premente. E hoje nós estamos numa época de Pix, que eu posso ali do Fraternidade Sem Fronteira, que é um trabalho lindo que eles fazem ali nas coletividades da África, em outros locais, levando alimento, água, instrução, atendimento médico, e que tem ali um Pix que eu posso enviar o valor que desejar e chega lá para eles estarem fazendo o trabalho que acontece ali, que é da maior importância, porque por mais que nós pensemos na situação do Brasil, que tenha muitas pessoas passando necessidades, mas há situações do globo em que as necessidades são mais prementes, mais urgentes. Porque no Brasil, pelo menos, por mais que nós tenhamos situações e bolsões de pobreza, o atendimento já é bem generalizado, seja de um médico, seja de um bolsa auxílio, seja de um remédio que se pega numa farmácia popular. Por mais que haja necessidades, elas existem, de fato são situações ainda tristes que acontecem no país, mas aqui a questão do auxílio, já existem estradas e ruelas do tipo que for, que permite que chegue o auxílio a quem quer que seja. Mas há situações do globo em que as guerras fazem ilhas e bloqueios que são usados como armas de guerra. E que essas instituições como Fraternidade Sem Fronteira faz chegar o auxílio porque quebra a barreira de guerra, em que isolar criança, doente e deixar a míngua faz parte de um armamentício de guerra, que aqueles que estão envolvidos naquelas guerrilhas acontecem, e que essas instituições benemerentes fazem o furo disso, rompe e chega o que precisa para quem está ali à míngua, seja numa inanição, seja numa falta de água. E 70% do nosso corpo é água, considerando o adulto, o bebê 90%. Então, vai ficando aquela inanição, seja de alimento, de água, o organismo vai definhando. Ele vai se auto-consumindo até definhar de vez. E, em sendo assim, as necessidades fora do nosso país, elas são maiores nos bolsões que acontecem de miséria e de indignidade devido às guerrilhas. E por isso nós precisamos ter um olhar acurado para as necessidades das coletividades, considerando o planeta Terra. E inclusive procurarmos saber essas instituições humanitárias, como Fraternidade Sem Fronteira, recomendamos, visto que eles alcançam vários bolsões fora do nosso país que precisam urgentemente ajuda. E pode amadrinhar com um cadastro de um valor mensal que você doa por mês, ou pode fazer inclusive uma doação via Pix, que chega ali para que eles possam estar usando no auxílio a tantos que necessitam, que são necessidades maiores que as nossas aqui, em termos de Brasil. Por isso que essa é a convocação, de podermos usar aquilo que temos, seja o que for, porque são recursos emprestados por Jesus a nós a título precário, e fazer isso reverter no bem dos mais necessitados.